mais um tema da Palavra de Deus, dando sequência à série de estudos que nós fizemos, que nós iniciamos, né, ainda no passado, né, final do ano passado. Sim. A gente iniciou uma série de estudos do Novo Tesouro da Verdade. Já estamos quase concluindo, chegando hoje no 11º estudo, né? É verdade. E vamos falar sobre os 10 mandamentos hoje, um tema importantíssimo para a fé cristã, né? Um bom entendimento sobre a lei de Deus. A gente vai tentar aqui transmitir o que a palavra de Deus nos ensina a respeito dos 10 mandamentos, tá bom? É verdade. Quem está conectado já aqui com a gente, já tem gente conectada com a gente. Ivonete Caires aqui conectada. Ela manda paz do Senhor Jesus, paz do Senhor, irmã. Sempre também no comecinho do programa, sempre nossa irmã Luzia Alencar conectada com a gente. Fábio Costa, nosso querido irmão Fábio aqui da IAP Croatá. Um abraço, meu irmão. Seja bem-vindo ao nosso programa. Deus abençoe a sua vida. Amém. A paz do Senhor, queridos, vocês que vão chegando, já compartilha aí no grupo da igreja, no grupo da família. Fica à vontade aí para compartilhar e comentar, deixe seu comentário sobre o que você entende do tema. E vamos juntos fazer essa live, esse programa, para a gente sairmos daqui edificados e mais entendidos a respeito dos 10 mandamentos, tá bom? É verdade, como o pastor Jonas falou, hoje vamos falar sobre os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos é um assunto bom. A gente falou sobre os 10 mandamentos já faz muito tempo. Eu lembro, a gente fez um programa sobre os 10 mandamentos. Foi, pastor Jonas? Já nessa caminhada aí de quase 4 anos no ar, né? Eu acredito que é mais difícil saber o que é que a gente não falou, né? Então a gente já trouxe aqui muitos temas, muitos assuntos polêmicos até, alguns nunca fugimos disso, né? Dos temas polêmicos. Falamos até um dos nossos últimos estudos aí foi sobre os dízimos, ofertas, né? Foi. Que não é para nós cristãos, não deve ser polêmico, mas tem gente que polemiza, né? Acredita em coisas aí que assiste pelo YouTube da vida, pela internet da vida. E aí a gente trouxe aqui temas da atualidade, vários, né? Como aborto, entre outros. E aí a gente já falou sobre o dia verdadeiro de guarda. E hoje a gente está falando aqui sobre os 10 mandamentos, a lei de Deus, que é um assunto importante, mas também mal compreendido de forma geral da igreja, na igreja evangélica de forma geral, né, Diácono Gilda? É um tema que é simples, não é difícil, é um tema fácil da gente compreender, mas por causa de uma herança cultural, né, e até religiosa, né, num passado aí recente, herdado desde da pré-reforma protestante, né, desse período da igreja, império, e aí a gente vai saber a fundo mais daqui a pouco sobre essas questões que envolvem, né, a lei de Deus, né? E aí a gente vive numa cultura em que herdou, né, do poder religioso, né, uma mudança aí que a maioria das igrejas evangélicas acompanharam, herdaram isso, né? E aí a gente vê que não teve influência de Deus, né, na anulação de nenhum dos seus mandamentos, mas a gente vai ver que há sim interferência humana na história da igreja, mudando esse dia e fazendo com que muitas pessoas tenham um entendimento errado, são ensinadas de forma errada, e às vezes o cristão, existem muitos cristãos sinceros que não, que leem, veem a lei de Deus na Bíblia e compreendem mal porque os seus próprios líderes ensinam mal, né? Lê do jeito e compreende do outro. Leem do jeito, vê na Bíblia, é claro, é evidente sobre os mandamentos na Bíblia, mas acaba sendo muitas vezes distorcido por lideranças, né? E até mal compreendido, porque as explicações são várias a respeito do tema e muitas vezes errôneas, né? No assunto, né? Então, nós vamos tentar trazer à luz da Bíblia, das Sagradas Escrituras, uma forma bíblica. Nós vamos conhecer a história, a teologia por trás dos 10 mandamentos, e aí a gente vai tirar nossas conclusões à luz da Bíblia Sagrada, tá bom? Amém. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre os 10 mandamentos. Irmã Tereza Souza, Paz do Senhor Jesus, um abraço para minha irmã, que sempre também está aqui conectado com a gente. Assim como o nosso querido Ildaz Oliveira, ali da IAP Horizonte, né, pastor Jonas?
Isso, é o líder de Ministério de de Homens lá da IAP Horizonte. Nosso Paz, meu querido irmão Idásio. Aí eu vejo aqui também embaixo nosso querido Júlio César, também da IAP Horizonte. Isso mesmo, nosso líder de comunicação lá. Líder de comunicação, parceiro também aqui da gente, da divulgação. Tem nos ajudado aí compartilhando o programa. Tanto ele quanto o nosso querido irmão Idásio também. Verdade. Tem nos ajudado aí. Nós agradecemos, meus irmãos, pela ajuda, o apoio de vocês. É verdade. A nossa irmã Tereza, ela diz que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Obrigado, minha irmã. Vamos lá, vamos falar sobre esses 10 mandamentos, pastor Jonas. Eu quero ler aqui o texto de Atos, onde está registrado. Onde está registrado os 10 mandamentos? Aonde é que está? Êxodo 20, né? Êxodo 20 a gente vê uma listagem dos mandamentos. E aí começa dizendo assim, Êxodo capítulo 20. Então o Senhor deu ao povo todas estas palavras, né? E aí diz assim, o verso 2. Eu sou o Senhor, Deus que libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Verso 3. Não tem outros deuses além de mim. Primeiro mandamento, né? Yes. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Segundo mandamento. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso, trago as consequências do pecado, dos pais nos filhos até a terceira, quarta geração, dos que me rejeitam, mas demonstram amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Então aqui o segundo mandamento, Deus condena a idolatria, né? E até ele faz uma ressalva aqui, que aborrece de tal forma que ele é mais extenso, né? Ele tem consequências, né? A idolatria é um pecado que sempre Deus levou muito a sério na antiga aliança, né? E aqui ele diz que traz consequências. Olha, trago as consequências dos pecados dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Olha aqui como Deus aborrece, abomina a idolatria, a adoração a outros deuses, né? A falsa adoração a deuses falsos, né? A idolatria a tudo que divide, né? A glória com Deus, né? Adoração, né? Divide a adoração que é exclusiva de Deus, ou até projeta a adoração em outra coisa que não seja Deus. Então tudo isso Deus destaca aqui como idolatria, né? Não farás imagem e escultura do que há no céu nem debaixo do céu. E aí no verso 7 ele diz, não use o nome do Senhor teu Deus de forma indevida, né? Não tomais o nome do Senhor teu Deus em vão. Em outras traduções, a minha é a tradução... Agora eu esqueci que eu estou usando. Nova versão transformadora, né? Eu gosto muito da explicação dela. Aí, não use o nome do Senhor teu Deus de forma indevida, o Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida, né? Então, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, na tua tradução pode estar assim. E aí é a mesma coisa, terceiro, né, mandamento. E aí o quarto mandamento, lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Esse às vezes é polêmico. Esse aqui é a grande polêmica da igreja evangélica atual, né? Porque nos outros 9, se você for à risca, para eles continuam valendo os outros 9, mas eles anulam, né? Grande parte da igreja evangélica, de modo geral, não falo nem só brasileiro, mas mundial, né? Verdade. Eles anulam o quarto mandamento e observam os outros 9. Mas vamos lá, o quarto mandamento diz, lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Quarto mandamento. E o quinto mandamento, honra seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor teu Deus lhe dá. Esse é o primeiro mandamento com uma promessa, né? Então é uma promessa aqui de vida longa, né? De longos dias na terra. Quem honra pai e mãe. E aí, não mate, né? É o 6º mandamento. 7º, não cometa adultério. O 8º, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo. 9º, e aí o 10º, não cobiça a casa do teu próximo, não cobiça a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, né? Que empregados, aí fala de bens, né? De trabalho, um maquinário, que era o jumento da época, né? O maquinário, o maquinário de trabalho, era o transporte também da época, né? Então, jumento, nem qualquer outra coisa que lhe
pertence, ou seja, engloba tudo, né? E aí, quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e da fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. E aí aqui eles pedem, no contexto aqui, eles pedem para que Moisés fale direto com Deus, porque eles não estavam suportando ali que tamanho a glória de Deus através da voz de trovão lá, falando direto ao povo. Aí eles pedem, eles ficaram tremendo de medo, a Bíblia diz, e eles pedem para que Moisés vá ter com Deus e passe o recado para o povo, porque eles não estavam suportando ali aquela glória de Deus, né? Aleluia. E aí, irmãos, aqui a gente vê no Êxodo 20 a listagem dos 10 mandamentos. A lei moral de Deus, o famoso decálogo, né? Os 10 mandamentos, a lei moral de Deus. Amém. Deixa eu abraçar aqui nosso querido irmão Salvador José de Souza, conectado aqui com a gente. Deus abençoe a sua vida. Vamos lá falar sobre os 10 mandamentos. Para falar sobre os 10 mandamentos, a primeira pergunta, pastor João, é quem escreveu os 10 mandamentos? Bom, então, o próprio capítulo 20 começa dizendo: então o Senhor deu ao povo todas essas palavras, né? E aí a gente vai ver, através das Sagradas Escrituras, quem escreve um mandamento, né? Existiam outras leis, né? É bom a gente destacar isso. Sim, vamos lá. Que existia uma lei que Deus falou e Moisés escreveu, de fato. A lei, o pessoal coloca tudo num pacote só e diz assim, é a lei de Moisés. Você já ouviu essa expressão? Já. Eu creio que você também, ouvinte, já deve ter visto essa expressão, a lei de Moisés, né? A lei lá para os judeus, né? Que o povo, Deus deu para Israel lá no deserto, né? Tá certo. Então as pessoas pegam a lei e colocam tudo num pacote só. Aí quando se fala lá na Nova Aliança de anulação de lei, né, de lei, eles pegam e acham que toda a lei foi anulada, né, por não fazer essa distinção das leis, não fazer essa separação de leis. Aí há um equívoco, um grande erro de achar que Deus aboliu todas as leis. Não, agora nós vivemos no tempo da graça, Deus aboliu a lei. Então, se Deus aboliu essas leis, esses mandamentos, não existe pecado, porque aqui engloba toda espécie de pecado que Deus abomina, né? E aí a gente vê muito claro que há uma distinção pelo próprio Deus, o próprio Deus separa essas leis, né? Tanto na organização, quando vai botar na Arca da Aliança, ele vai... essas leis mais especiais ficam guardadas dentro da arca, que é a lei dos 10 mandamentos, né? E aí ela é escrita pelo próprio dedo de Deus. A Bíblia vai deixar bem claro que Deus fende na rocha ali, faz da rocha 2 tábuas de pedra, né? Ele confecciona essas tábuas de pedra extraída direto da rocha e com seu próprio dedo escreve os 10 mandamentos. E aí nos chama a atenção que ele dita uma outra lei, que é as leis civis e de aspecto cerimoniais, né? Que ele vai falar para Moisés, e aí Moisés escreve nos pergaminhos. E aí o que nos destaca aí é o material que é usado nos 2 tipos de lei. A lei moral, o decálogo, ele é escrito em pedras, mostrando ali que era uma lei ali que teria uma durabilidade bem superior, né, ou até eterna, né, quer eternizar uma coisa, grava em pedras, né, os antigos já faziam isso, quando pintavam nas cavernas, quando escreviam, faziam seus registros na pedra, porque ele queria deixar essa mensagem eternizada para uma futura geração que viesse. E aí Deus, quando faz isso, ele está passando essa mensagem para cada um de nós, que essa lei é uma lei que ela vai ficar vigente eternamente, enquanto existir humanidade, né? Jesus vai falar sobre isso, até que céus e terra passem, nada passará da lei, né? Moral. Da lei moral. E aí essa é a mensagem que Deus quer passar na lei moral. Quando ele escreve, destaca essa lei, separa essa lei dos 10 mandamentos, ele faz de forma especial. E o restante das leis, aí ele dita, né? Não é ele que escreve, é próprio Moisés quem escreve, mas Moisés é só o escritor, né? Quem elabora essas leis é o próprio Deus, dizendo, e ele só transcreve, né? E essa lei também não é que Deus está dando ali naquele momento, as leis de Deus já existiam.
né? Principalmente os 10 mandamentos. E aquelas lá muitas delas são novas, porque Deus está instituindo a adoração, né? O sacrifício, né? O sacerdócio levítico, Deus está instituindo ali. E aí ele escreve como seria o sacrifício, como seria a adoração no templo, né? Quem seria separado ali para o sacerdócio, para servir no templo, como é que deveria se portar, como deveria se vestir. E aí ele organiza as liturgias, as partes cerimoniais da lei. E aí ele dá leis também civis, porque o povo está vindo do Egito, né? Está num contexto de escravidão, 400 anos, eles já tinham morrido há muito tempo a geração de Jacó e seus filhos, e aí a Bíblia diz que se levanta no Egito um rei que não conhecia mais José. E aí começa a escravizar o povo, e o povo já tem passado gerações de escravos, não tem mais a lei no coração, não sabe mais os mandamentos de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Abraão guardou os mandamentos. Então os mandamentos já existiam, não de forma escrita, mas de forma tradição oral, passada de geração em geração. E eles conheciam o mandamento de Deus, mas aquela geração que passou 400 anos escravizada no Egito já tinham não mais a lei de Deus no seu coração. Eram escravos, já tinha a cultura do Egito, eles conheciam só aqueles deuses pagãos do Egito. E aí, tanto é que quando Moisés está no Monte Sinai, né, eles acham que está demorando e eles querem adorar alguma coisa, porque no Egito a adoração era palpável, né? Tinha que ter alguma fonte para adoração. Eles não estavam acostumados com Deus invisível, né? E aí eles pediram para Arão fazer um erro, né, grande em Israel. Deus condenou demais esse pecado do povo, pedindo para que Arão, corrompendo Arão, pedindo para que Arão fizesse um bezerro de ouro para eles. Arão fez? E Arão faz e acaba pecando também junto com aquele povo, né? Deus castiga ali aquele povo que cometeu aquele pecado de idolatria. Então, quando Moisés está recebendo as leis, o povo lá embaixo está quebrando os 2 primeiros mandamentos. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Porque aquele povo não tinha mais a lei de Deus no seu coração. Era um povo escravo de 400 anos, gerações tinham se passado e eles tinham esquecido a lei de Deus. E aí Deus decide gravar em pedras para que fique eternizado para aquele povo que os mandamentos que Abraão já conhecia, né? O sábado a gente não vê que é algo novo, desde Gênesis já existia, né? Então Jacó, Abraão, Isaac, Jacó, né? A ordem certa, eles foram sendo ensinados os mandamentos de Deus. Você vai ver um texto de Gênesis que vai dizer que Abraão guardou a lei, os estatutos e os preceitos de Deus, né? Então a lei já existia, ela estava só apenas sendo escrita, gravada, eternizada nas pedras, e a lei moral, a lei cerimonial, e as leis civis para organizar aquele povo como uma grande nação, porque esse é um povo muito numeroso do deserto, né? Esse era o medo de Faraó, de uma rebelião, por isso se escravizar aquele povo, porque era um povo que tinha se multiplicado de uma tal forma, que tinha ficado muito numerosos, né? E aí eles são escravizados. Então sai uma multidão do deserto e aquele povo precisa se organizar como nação. E aí, o que é que estabelece uma grande nação? Leis, e muitas vezes leis rígidas, né? O antigo Israel, as suas leis civis tinham pena para quem desse falso testemunho aqui, olha. Por isso que ele era muito sério, não mentir sobre alguém, levantar um falso, uma calúnia, porque poderia causar a morte de um inocente, né? Dar falso testemunho aqui, né? Tá dentro dos mandamentos. Não dirás falso testemunho contra teu irmão. E podia gerar numa pena de morte, porque as leis eram rígidas, né? Tinha pena de morte para muitos crimes, e aí Deus queria organizar aquele povo como uma nação. Se você coloca aquele povo no deserto sem lei nenhuma, eles iam auto se destruir. Então o povo sem lei, você pode ter certeza que é um povo que auto se destrói. Vê aonde tem leis frouxas, onde não tem punição. O próprio nosso país, o nosso Brasil, a criminalidade manda e desmanda, tomando conta né? Então, é por isso que Deus dá leis ao seu povo, para que aquele povo se levante como uma grande nação, uma nação poderosa. Louvado seja Deus. Um abraço para nossa irmã Quitéria da Silva. Deus abençoe a sua vida. O irmão Salvador diz que Deus abençoe grandemente a vida do pastor Jonas e toda a sua família. Nosso querido Salvador José. Um abraço para você, meu irmão. Pastor Jonas, quanto à vigência dos 10 mandamentos, a vigência das leis de Deus passou?
Bom, o próprio Jesus, a gente vê uma grande confusão aí, né? Na igreja evangélica de modo geral. Por quê, Diácono Gildo? Porque as pessoas olham e não faz essa separação das leis, como eu disse, que tem que saber distinguir lei cerimonial da civil e da lei moral, né? Então, a lei civil era só para o povo de Israel mesmo, era as leis daquele país, daquela nação, né, que era Israel, né, que estava sendo constituída ali no deserto, né? Então aquele povo, aquela nação tinha suas leis civis. Então as leis civis só serviram para eles, né? Hoje nós não estamos debaixo da Constituição de Israel, que tinham as leis, muitas leis, dentre elas várias leis rígidas, até de pena de morte, e leis que tratavam sobre o roubo, sobre o assassinato, né? Leis sobre o casamento, né? A questão até do adultério, do divórcio, leis que englobavam a vida deles cotidiana e os direitos e deveres deles como cidadãos naquela comunidade. Então aquelas leis eram para eles. Nós estamos debaixo de qual Constituição? A nossa Constituinte é a Constituição brasileira. Isso. É essa que nós devemos, como cidadãos, é essa lei que nós devemos obedecer como lei civil, lei brasileira, ou no país que nós estivemos, né? Se tem alguém em outro país aí ouvindo a gente, é a lei do seu país. É verdade. Então tinham leis que era para aquela nação que passaram, foi para eles, especificamente para eles, né? Uhum. E aí você pode se perguntar, mas se existe uma lei no meu país que é contrário que a palavra de Deus, né? Como países que liberam a poligamia, né? Que pode casar com mais de uma pessoa e tal. E aí, se uma lei confronta com o que Deus acredita, e aí essa lei, claro que eu não vou obedecer, né? Por exemplo, se nós vemos isso muito claro na Babilônia, né? Foi dado um decreto que tinha que adorar o quê? O Nabucodonosor? Isso, adorar o rei da Babilônia, o imperador, né? O culto ao imperador também foi algo que trouxe grande perseguição à igreja primitiva do Novo Testamento já, né? Queriam culto ao imperador e os cristãos foram martirizados e perseguidos porque não adoravam ao imperador. Foi pouca gente que não adorou a estátua lá do Nabucodonosor, pastor? A estátua lá? É? Não, só quem se... Pouca gente que não se dobrou? Só quem não se dobrou foi os três. Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Misael... Misael... Azarias e... Agora eu esqueci também. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego não, que eram os nomes babilônicos dele, né? Sim. Não eram os nomes hebreus deles, mas aí eles não se curvaram. Por quê? Porque era uma lei que ia de confronto com o que a Bíblia, a palavra de Deus, né, a vontade de Deus ensina. Então, quando a lei não confronta com a palavra de Deus, devemos obedecer. Mas quando ela vai em desacordo com a palavra de Deus, aí nós não obedecemos, né? Daniel é exemplo disso, foi jogado na cova dos leões. Por quê? Porque não deixou de orar. Qual era a lei? Não podia orar, né? Não podia orar. E Daniel... O decreto não podia orar. E se vier um decreto dizendo assim, você não pode mais professar sua fé, você vai deixar de professar? Verdade. Então, aí era a mesma coisa que chegou para Daniel, olha, não pode fazer oração mais a outro Deus que não seja ao Deus babilônico, né? Não pode mais orar. E aí Daniel pega orando, né? Por quê? Porque se a lei vai de encontro o que a palavra de Deus me ensina, eu não devo obedecer. Mas se ela não fere nada, nenhum princípio, ela é abonada ou até apoiada, né? Tem leis que são apoiadas pela palavra de Deus e até os 10 mandamentos, não mate, não matar, é contra a lei civil, né? E é contra a lei moral de Deus também. Então ela é abonada, ela é aprovada pela lei de Deus, aí nós devemos obediência a ela. E aí uma outra série de leis que foram instituídas lá pelo próprio Deus, não é Moisés que escreve, não vem da cabeça de Moisés. Moisés é tido como legislador, né? Moisés não foi legislador. Legislar é fazer leis. Quem faz isso é o Congresso, né? Verdade. Então, nos dias atuais no nosso país, em outros países também, mas Moisés não é o legislador.
né? Moisés pode ser ali o escrivão da lei. Ele é o escritor da lei apenas. Mas o próprio legislador de Israel é o próprio Deus. Ele legisla essa lei. Quem cria as leis é Deus. Né? As de aspectos... A lei moral não era criada naquele momento, né? Foi apenas escrita, gravada, registrada para aquele povo, porque a lei moral de Deus já existia, né? Abraão guardou, Isaac, Jacó, né? Os filhos de Jacó, né? José, e aquele povo já tinha esquecido porque foi escravizado, é por isso que Deus grava. Mas a lei civil é quem legisla, é o próprio Deus, que Deus é o grande legislador de Israel, e a lei cerimonial também é Deus que institui ali como ele quer ser adorado, como deve ser feito a adoração no templo, né? Como é que eles devem se portar religiosamente. É Deus quem escreve essa lei. Então a grande dificuldade das pessoas é assimilar, né, essas leis, né? E aí não assimilando, não discernindo, distinguindo que tipo de lei está falando, aí você olha uma passagem falando, por exemplo, o próprio Paulo falando, acho que, não sei se é em Colossenses ou em Hebreus, vai dizer assim, olha, que vocês não sejam julgados pelos feriados, as luas novas, os dias de festa e os sábados. Ó, tá vendo? Os sábados. Aí ele não entende. Mas qual é o contexto? Paulo está combatendo ali judaizantes que querem judaizar os cristãos gentios, né, impondo ali as suas cerimônias, os seus feriados. Aí quando fala feriados e seus sábados, é porque todo feriado, toda pausa no comércio, toda feriado era sabá, era sábado. E aí a confusão é os sábados cerimoniais ali. É os feriados cerimoniais que Paulo está ali combatendo dos judaizantes. Não é o sábado semanal, porque o próprio Paulo guardava o sábado semanal. 7º dia. E isso, ele continua. Ele é um apóstolo, não é porque ele era judeu, porque a lei moral de Deus não é só para os judeus. Israel estava acabando de nascer ali, mas a lei já existia. Antes de Israel existir, a lei existia. Você vê em Gênesis, Abraão guardou a minha lei, preceitos e estatutos. E você vê o próprio Gênesis, no relato da criação, terminou o 6º dia da criação e abençoou Deus, o 7º dia, e nele descansou. E ali, desde Adão, os mandamentos, a lei moral de Deus, o caráter de Deus, né, aquilo que nós devemos fazer para agradar a Deus é transmitido. De Adão até Abraão, né? Por que Noé era um homem justo numa terra de um bocado de injusto? Porque Noé tinha um padrão ético e moral que ele seguia. E era fazendo o quê? Agradando a Deus. Noé achou graça diante de Deus. Por quê? Porque ele agradava a Deus. E como é que ele agradava a Deus? Né? Ele andava conforme os mandamentos que existiam. Os outros não. E aí, a lei moral de Deus, ela está sendo registrada ali para aquele povo que tinha esquecido da lei. Não era do período de José e dos outros irmãos que Jacó passou para eles. Né? Eles tinham sido escravizados numa cultura diferente, com leis diferentes, com deuses de vários tipos diferentes. Então aquele povo precisava gravar nas tábuas do seu coração a lei de Deus, e Deus faz isso, mostrando para eles nas tábuas, né? Tanto é que eles não sabiam, eles eram tão imaturos que, na falta de Moisés, eles começam a adorar um bezerro de ouro. Eles precisavam eles precisavam daquelas leis para reger eles, né? Porque eles não conheciam mais a lei de Deus. Glória a Deus. Pastor Wesley Queiroz, aqui conectado com a gente. Manda paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, meu pastor. Deus abençoe a sua vida. Hoje estamos falando sobre os 10 mandamentos, né, pastor Jonas? E esse é o que a Bíblia diz, sempre às quinta, né? A quinta a partir das 9 horas. 21 horas. Nós estamos aqui falando do amor de Deus, sempre trazendo... Uma horinha de programa de 9 às 10, Isso. né? Esse horário é bom, todo mundo em casa, todo mundo descansando e assistindo o que a Bíblia diz, né? Sempre um assunto... Quem teve sua atividade aí ministerial, 9 horas já tem chegado, né? E aí se conecta aí com a gente. É verdade. Pastor Jonas, que testemunho deram os apóstolos em relação às leis de Deus? Bom, então, olha, já é uma continuidade, né, do assunto, é muito bom por causa disso. Uhum. Então a gente vê que é mal compreendido, né, quando se fala
de leis, quando você bota a lei toda num pacote só, sem fazer essa distinção dessas leis, Separação, né? aí você vê um texto desse como no Novo Testamento, falando como é que eu posso dizer? Não julgais pelos seus dias de festa, né? Suas luas novas, os seus feriados e seus sábados, né? Aí você acha, olha, tá vendo? O quarto mandamento falando lá e tal. Aí quando você vê assim um texto que é muito distorcido, né? O fim da lei é Cristo. Olha, tá vendo? O fim da lei. Opa, mas é fim de quê? Foi traduzido ali fim de finalidade. Não é fim de final. Finalidade é o quê? Propósito. Qual poderia substituir a palavra por o quê? Na tradução. O propósito da lei é Cristo. O propósito da lei é apontar a Cristo. Qual é a finalidade desse copo? Botar água, né? Isso. Então esse copo tem uma finalidade. Ele foi feito para quê? Para colocar água. Então a lei foi feita para quê? Para apontar a Cristo. O fim da lei é Cristo. É através da lei. Então não é fim de anulação, de acabou. É fim de finalidade. A finalidade desse copo é água, é colocar água. E qual é a finalidade da lei? Aí o texto vai dizer: a finalidade da lei é Cristo. A lei mostra para cada um de nós o nosso erro, o nosso pecado, e nos mostra também que nós precisamos desesperadamente de um Salvador. É aí que muitos confundem e diz que Jesus aboliu tudo, quando ele diz... Muitos pegam esse texto e distorcem, né? Falando, o fim da lei. O fim da lei é Cristo. Então Jesus, depois que Jesus veio, pronto. É uma exegese muito mal feita, né? Quando você pega esse texto, você não está nem fazendo uma exegese, você está fazendo uma exegese. Você está dizendo que o texto não está dizendo. É uma exegese o nome disso. Né? Então quando você pega o texto e não vai a fundo na palavra, né? Na raiz original, não lê em outras traduções, aí você pega, pronto, tá vendo? Fim da lei. Acabou. Precisamos mais cumprir. E mesmo que estivesse falando de fim de lei, qual é a lei que é abolida na cruz? Existiu mesmo o fim da lei que foi abolida na cruz. A lei cerimonial. Não foi nem a lei civil, porque a constituinte deles era aquela. Né? Era aquela que eles estavam vivendo naquele período. Né? Então Deus aboliu as leis cerimoniais. Por quê? Porque aquelas leis eram a sombra, sacrifício no templo, né? Ali apontavam para Cristo. Aquelas coisas, aquelas rituais, né? Eles eram a sombra das realidades vindouras, né? Como dizem em Hebreus. Então, em Cristo, tudo aquilo está consumado, está cumprido, todos aqueles simbolismos e rituais. Então existiu o fim mesmo de uma lei, que foi a lei cerimonial. Então você tem que, quando você olha para o texto e vê falando de lei, você vai ver que não é só a lei dos 10 mandamentos. E quando o judeu falava de lei, por exemplo, o próprio Jesus vai falar: não cuideis que vim abolir a lei ou os profetas. Ele está dizendo aqui, sabe o quê? Eu não vim abolir nada do Antigo Testamento. Porque a lei era os primeiros 5 livros. Era chamado, a Torá era chamado de lei. Então Jesus está dizendo, olha, não vim abolir nada da Torá. Êxodo, nem Êxodo 20, nem Levítico, nem Números, nem Deuteronômio, nem nada de Gênesis. Não cuideis que vim abolir a lei. E nem os profetas, ele vai dizer. O que eram os profetas? Era o que nós chamamos na nossa divisão de profetas maiores e menores, que é os livros proféticos, né? E quando ele falava isso, ele estava englobando toda a escritura do Antigo Testamento. Porque existia a lei, os profetas e os escritos. Os escritos eram o quê? Eram os poéticos, eram os históricos, né? E aí que a gente faz essa divisão, mas eles não faziam. O cânon judaico não faz essa divisão. E aí quando Jesus fala, não cuideis que vim abolir, eu não vim abolir a lei, nada da Torá, nem os profetas. Então ele aqui está dizendo, eu não vim abolir nada do Antigo Testamento. Eu vim o quê? Cumprir. E esse cumprimento é o quê? É obediência. Eu vim cumprir, eu vim guardar, eu vim obedecer. Então ele diz, eu vim obedecer. Eu vim cumprir também as profecias. Quando ele diz assim, olha, eu vim obedecer. Quando ele fala a lei, quando ele se refere de lei, ele está dizendo, eu vim obedecer a ela. E quando ele se refere aos profetas, eu vim cumprir, né? Cumprimento de quê? Das profecias. Então eu sou as profecias prometidas no Antigo Testamento. Então olha, quando a gente faz uma exegese correta do texto, a gente entende bem o que é que Jesus está querendo falar quando ele diz assim, eu não vim abolir as leis e os profetas. Aí ele vai continuar, se você for no texto ele vai dizer ele vai dizer que não passará céus e terras sem que antes tudo
seja cumprido, né? Então, Jesus, em nenhum momento, ele anula. Na verdade, o que Jesus faz? Jesus faz uma ampliação do mandamento, reforçando que aqueles mandamentos continuam válidos para ele. Porque ele diz assim, olha, a lei diz, não matarás. Eu, porém, vos digo que aquele que irasse sem motivo contra o seu irmão, já matou. E aí ele diz assim, ó, a lei diz, não adulterarás. Porém, eu vos digo que aquele que olhar e no seu coração cobiçar, já adulterou. Já cometeu adultério. Então, é mais fácil no tempo da graça ou no tempo da lei? A graça não veio anular nada. Jesus está ampliando. Ele está dizendo, olha, se tem uma coisa que ficou mais difícil. Sabe por quê? Porque na lei só punia o pecado consumado. Só quando era pego. E agora Deus está dizendo, eu olho até a intenção do coração. E aí Jesus ficou uma refação mais difícil na graça. Se Jesus sonda e conhece até as intenções. Se você pecou no pensamento, para Deus já está pecando. É verdade. Para Jesus já está pecando. Como é que veio abolir, né? Então o mandamento dificultar. Ele ficou mais difícil. O mandamento continua válido. Graças a Deus que temos a graça de Jesus Cristo e que somos salvos por ela. Mas muitos confundem essa graça. Muitos acham que a graça é a anulação de todo mandamento. E aí é o que Tiago vai dizer, olha, não confundam graça com libertinagem. Não confundam graça com passaporte para viver uma vida de pecados. Então era o que muitos fizeram naquele tempo. Estavam dizendo, falando sobre graça e transformando graça em libertinagem. Nós vemos isso. Paulo Tiago combateu a libertinagem, a promiscuidade sexual no meio do povo de Deus, todas aquelas doutrinas que até em Apocalipse vai falar, a doutrina dos nicolaítas, né? Combatia... Quem era esses nicolaítas? Era que ensinava que Deus... Que já que nós estamos no tempo da graça, então se nós queremos que a graça atue muito na nossa vida, nós devemos muito ser perdoado, então viver pecando e sendo perdoado. Olha como... Então, olha, eu já tinha essas ideologias da hipergraça lá no passado. Essa hipergraça que existe hoje é apenas uma evolução disso. A teologia, inclusive, é apenas a evolução dessas doutrinas que já existiam. Né? Doutrinas que até em Apocalipse vai chamar doutrina de Balaão, os nicolaítas, né? Os falsos mestres, os que se diziam apóstolos e não são. Então, na igreja ele fala esses termos para a igreja de Éfeso, na primeira carta às igrejas do Apocalipse. Então tinha tudo isso naquela época. Então o que nós vemos hoje de falsos ensinos, né, são apenas evoluções através do tempo dessas doutrinas já existentes. Então os nicolaítas pregavam isso, que você podia viver uma vida promíscua e que se você quisesse, usando até argumentos distorcendo Paulo, né, que Paulo vai dizer, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Aí eles pegavam e distorciam esse ensinamento. Diziam, então se vocês querem que a graça abunde na vida de vocês, então pequem muito que o perdão é maior. Misericórdia, que ensinamento, hein? Era o que existia. Então hoje também a gente vê doutrinas parecidas, ensinamentos parecidos, correntes teológicas parecidas com a hipergraça, né? Que Deus aceita tudo, que você vem pode permanecer do jeito que está, a teologia inclusiva, a teologia Queen, né? Que tem por aí, que eu não vou me aprofundar nelas, mas a gente vê que tudo isso tem uma raiz, e essa raiz é lá desde os tempos da igreja primitiva. Eles já conviviam com esses falsos ensinos, com essas teologias liberais, né, que existiam naquele tempo. Glória a Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui para nossa querida irmã Rocilda Lunda, conectado com a gente. Deus abençoe sua vida, minha irmã. O nosso irmão Francisco Nunes, ele manda a paz do Senhor Jesus, pastor Jonas e diácono Gildo. Feliz estudo, obrigado, meu irmão. Deus abençoe sua vida. E ele diz assim: já fiz a cirurgia, estou assistindo no quarto. Glória a Deus. Esse aqui é o nosso... Glória a Deus, meu irmão. Boa recuperação. Que Deus te conceda uma boa recuperação, meu irmão. E logo, logo você volte às suas atividades aí de trabalho, né, eclesiásticas, em nome de Jesus. José Luciano, conectado com a gente, nosso querido irmão Luciano. Ele disse: na verdade, Cristo não é o fim da lei, mas sim cumprimento. É verdade. Cumprimento, né? É obediência, né? Eu vim cumprir, vim obedecer. Quando você cumpre uma missão, você fez o quê? Você obedeceu ali, arrisca o que o seu chefe, o que alguém lhe passou, né? É verdade. Então, quando você faz algo, e, por exemplo, lhe é dado uma responsabilidade, você cumpriu fielmente aquilo que ele disse.
Então você obedeceu, né? Aquilo que estava na instrução, né? Que foi lhe dado. É verdade. Louvado seja Deus, esse que é o que a Bíblia diz. Toda quinta-feira, a partir das 21 horas, estamos aqui falando do amor de Deus. Pastor Jonas, qual a finalidade da lei? Bom, então, como eu já até citei o texto, né? A finalidade da lei, né? Como diz o texto até que foi citado, é mostrar Cristo, né? Porque se não existisse lei, não existiria pecado. Jesus teria vindo em vão, né? Uhum. Jesus teria vindo fazer o quê? Se ele vier anular a lei, então não tem pecado. Sem lei não tem pecado. Então a morte de Cristo foi em vão. Jesus veio perdoar o quê? Se não tem nada descrevendo o que é o pecado. Se ele aboliu tudo, então, se existia uma lei que dizia isso aqui é errado, isso aqui é pecado, né? E existia transgressores dela, Jesus veio para isso. Todos nós somos transgressores da lei de Deus. Todos nós somos, né? Principalmente quando nós não temos o Espírito Santo. Aí que nós somos mesmo. Que nós não podemos nem agradar a Deus, nem obedecer à sua lei. Por isso que Paulo vai dizer aquele dilema de Romanos, acho que é capítulo 8. Ele diz assim, olha, a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Né? Quando eu quero fazer o bem, eu não faço. O mal já pratiquei. O mal já pratiquei. Olha o dilema. Meu Deus. E aí, só através do Espírito Santo, sendo cheio do Espírito Santo, sendo convencido pelo Espírito Santo, nós conseguimos enxergar o nosso erro. Verdade. Através de quem? Da lei, que nos mostra o que é pecado. E aí, uma vez nos sendo convencido pelo Espírito Santo, nós não estamos mais sob o jugo da lei. Por quê? Porque agora nós amamos a Deus, amamos Jesus Cristo e obedecemos a essa lei. E aí quando nós pecamos, filhinhos, não pequeis. E se pecar? Porque nós somos quebradores de mandamentos, somos transgressores da lei. E se porventura pecar, tens um advogado bom. Mas lembre bem, lembre bem, pro salvo, pro regenerado, pro cristão, pecar não é um hábito. Pecar é um acidente no percurso. Pois é, porque... No decorrer da vida, você não vai sair dizendo assim, eu vou tropeçar naquela pedra. Opa, porque eu quero. Porque eu quero, eu vou sair daqui e vou levar uma topada no meio da rua. Não. Você leva uma topada, mas foi o quê? Você está distraído, foi um acidente. Então, nós corremos o risco de desobedecer a Deus ou quebrar um mandamento quando nós estamos distraídos, quando nós não estamos em alerta, quando nós não estamos vigilantes, né? O que diz assim, olha, vigiai para não cair em tentação, né? A palavra de Deus não diz? Vigieis para que vocês não caiam em tentação. E aí, quando a gente não está vigilante 100%, a gente não está atento no percurso, na caminhada, no caminho, o caminho é estreito e ainda tem uns pedrinhas, né? Que a gente pode tropeçar uma hora ou outra, escorregar. Tem um momento que pode ser escorregadio no caminho, né? E aí, se você não estiver vigilante, atento, sóbrio, como diz a palavra, vigiai. Aquele que está em pé, faça o quê? Vigie para que não caia. Pode ser que no caminho tenha algo escorregadio, né? Olha a ilustração que Jesus está dizendo, ó. Aqui a palavra de Deus nos ensina, é muito didático, né? É muito pedagógico isso. É verdade. O caminho vai ter um momento escorregadio. Por isso que a palavra diz, aquele que está em pé, vigie para que não caia. Por quê? Porque para a vida do crente, o pecado é um acidente, é um escorregão, é um tropicão, né? É diferente do ímpio. O ímpio já se acorda obstinado a pecar. Ele não está nem aí para a lei de Deus. Para ele tanto faz, né? Para quem não tem o Espírito Santo, quem não foi convencido, quem não foi regenerado, para ele viver da sua maneira está certo e tudo bem, né? E aí ele faz suas próprias leis, né? O ser humano, ele faz suas próprias leis, ele tem sua própria consciência, mas não, quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo, aí nós saímos do jugo da lei. O que é o jugo? É a condenação da lei. E aí nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, pois passaram da morte, o que era a morte? A lei condenava nossas atitudes para a vida, e a vida é o quê? Agradar a Deus. Nós somos, não é que a lei nos salva, mas nós somos salvos, né, para andar em boas obras. E o salvo, ele anda em boas obras. Então a lei, a obediência da lei identifica aqueles que foram de fato, estão sendo salvos, né? É verdade. Esse versículo, tem muita gente que ele lê só essa primeira parte, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas continua.
Mas que não anda segundo a carne, né? Mas segundo o Espírito. É viver uma vida no Espírito. Deus, só quem pode nos dar poder para obedecer os mandamentos. O homem sem o Espírito Santo, ele não obedece à lei de Deus. É por isso que Paulo vai dizer, eu sou carnal. A lei é espiritual e eu sou carnal. E aí ele vai dizer que o homem carnal não pode obedecer à lei de Deus. Mas quando nós se enchemos do Espírito ou somos convencidos, somos a habitação do Espírito Santo, aí nós temos poder para mortificar essa carne e obedecer à lei. Você vai continuar lendo a leitura e você vai entender muito isso. No final do capítulo ele chega a uma conclusão. Mas porém, eu vou ler aqui Romanos 8 para vocês, para a gente chegar a uma conclusão, um desfecho, né? Sobre essa questão da nossa dificuldade em obedecer à lei. Nós temos essa dificuldade, né? E aí, só através de uma vida no Espírito, que é o tema do capítulo 8, nós podemos obedecer à lei de Deus. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam nas coisas que agradam ao Espírito. Verso 5, né? Do capítulo 8. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Por que resulta em morte? Por isso que ele vai falar que a lei resulta em morte. Por quê? Porque a lei, ela nos mostra claramente que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, né? E aí ele diz assim, resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e em paz, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus, a mentalidade humana da carne. E nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. É o que Paulo está dizendo. Se eu não nascer de novo, se o Espírito Santo não estiver morando em mim, não consigo guardar os mandamentos. Os mandamentos é um peso, é um fardo, é difícil, não dá para guardar de jeito nenhum mesmo. Mas aí, vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, por que o corpo morre por causa do pecado? Porque nós mortificamos ele para obedecer à lei. O Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês. E aí, cadê? O Deus que ressuscitou morto dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Olha. Então, condenação, né, da lei. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem mortificar as obras do corpo, através de quê? Da lei. Então, mortificar as obras do corpo engloba o processo de quê? Santificação. A finalidade da lei, respondendo à pergunta, é para nossa santificação pessoal. Aleluia. Né? Se não tiver leis, como nós vamos obedecer a Deus e crescer no processo de santificação? Então, se tem uma finalidade, a lei, qual é? A finalidade da lei, como o texto diz, é mostrar Cristo, né? E para nós cristãos, depois de conhecermos Cristo, qual é a finalidade da lei? Crescermos em santificação. E a palavra de Deus diz assim, sem santificação, sem obediência aos mandamentos, ninguém verá o Senhor. Verdade. Se a lei é para nossa santificação, né? Então, sem obedecer a Deus, sem obedecer à lei, sem se santificar, sem mortificar as obras da carne, ninguém verá o Senhor. É o que Paulo está falando aqui, ó. Se, contudo, pelo Espírito fizer morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Então, nós somos filhos de Deus, somos criados por Deus. Tem até um texto que fala isso, eu não lembro bem qual é. Somos feituras de Deus, criados para as boas obras, né? E as boas obras fazer a vontade de Deus envolve obedecer ali a sua lei moral, né? Que os 4 primeiros mandamentos é a relação de Deus para com o homem e os 6 últimos é a relação. Os 4 primeiros mandamentos é a relação nossa para com Deus, né? E os 6 últimos nossa para com o nosso próximo. Então, andando em comunhão com Deus, andando em comunhão com o nosso próximo, nós estamos se santificando e o processo de santificação resultará em nós em vida eterna, em consumação do processo de salvação que já começou na nossa vida. Sem santificação e perseverança, que é a parte final, não há glorificação final.
Então só a glorificação final não é se eu aceitar Jesus e depois sair da caminhada. Só a glorificação final se eu crescer no processo de santificação. Viver uma vida que agrade a Deus guardando seus mandamentos. João 14, o próprio Jesus diz isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E eu o amarei e me manifestarei a ele e ele será amado pelo meu Pai. Então quando ele faz uma promessa para os seus discípulos que ele ia preparar a morada, ele fala isso. Ele diz, se vocês têm o meu mandamento e os guardam, vocês me amam. E vocês serão amados de meu Pai. E eu me manifestarei a ele. Aí ele vai dizer aquele texto clássico. Eu irei e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, vocês estejam também. Então a própria palavra de Deus diz assim, sede santo porque o vosso Deus é santo, né? Então sem santificação ninguém verá o Senhor. Então sem a obediência, a palavra, a lei moral de Deus, né? Nós não crescemos no processo de santificação e perseverança. É isso que vai fazer com que o processo da salvação, que é a glorificação, o processo final, ocorra na nossa vida. Não é como nós começamos, mas é como nós terminamos, como nós chegamos lá no final. Né? Não veio o ladrão da cruz? O ladrão da cruz é um exemplo disso. O que importa é o seu último dia aqui na Terra. Se você estiver bem com Deus no seu último dia, Deus vai dizer o que disse para aquele ladrão, dizendo assim, olha... Hoje mesmo... Ele vai dizer, na verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Muitos confundem, né, pastor João? Faltou uma vírgula, né, ali na transliteração. Essa citação, né? Isso. Na verdade te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. Faz toda a diferença uma vírgula, né, numa frase. Verdade, faz. E muitos confundem porque ele junta tudo. Isso. É porque ele faltou na transliteração uma vírgula. Até porque o grego, né, que foi a escrita daquele texto, né? Não acredito que o grego também não tem acento, porque o hebraico também não tem os acentos, e é tudo escrito assim junto, e aí tem os sinais vocálicos, né? O hebraico tem os sinais vocálicos, eu acredito que o grego também teve essa dificuldade na transliteração de botar uma vírgula naquele lugar ali. Opa, glória a Deus. Um abraço para a dona Irene, conectada aqui com a gente. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Bisavó, viu? Nasceu o filho do nosso querido irmão Beri. Eita, glória. Nossa querida... Eu já desejei lá no WhatsApp dele parabéns aos pais, né? Isso. Glória a Deus. Chegando